Como fazer divulgação é uma das dúvidas mais recorrentes que eu recebo por e-mail, nas atividades da Escola de Negócios da Fotografia, em eventos, nos contatos com profissionais. É uma dúvida que não só fotógrafos têm. É algo que eu ouço de fabricantes, de pessoas que têm empresários, que têm laboratório, encadernadoras. Fazer essa divulgação sempre um desafio. A gente vê de tudo. Outro dia eu estava correndo o dedo, né, ali na rede social e encontro uma divulgação que era uma imagem, né, ali na timeline, no Facebook, preto e branco, com o texto branco, né, e o fundo preto escrito 10 por 15 a tantos reais. Entre em contato, e o celular da pessoa. E tinha umas 2 curtidas. E aquilo ali era a divulgação que ele estava fazendo. Ele viu em algum lugar que ele tem que postar, que ele tem que fazer. E aí, eu vou fazer alguns conteúdos aqui, eu só falei 2, mas talvez eu tenha que fazer mais nessa semana, falando dessa parte, para poder destrinchar um pouco, mas que não seja tão longo. Primeiro, o que a gente ouve, e o que mais tem por aí, a gente falando como fazer essa divulgação, e olha eu aqui também fazendo dessa forma, mostrando que caminho seguir. Mas eu não vou trazer formulazinha pronta, nem receitinha, eu vou trazer uns questionamentos e umas provocações que pode fazer bastante sentido e talvez te ajudar a encontrar esse caminho de como fazer a divulgação. Começando pela a fórmula clássica de gerar atenção, primeiro chamar a atenção das pessoas, criar o interesse, dar a partir do interesse, o desejo da pessoa para daí levar uma ação, a compra. O famoso AIDA. Eu sou publicitário de formação e o AIDA é um clássico da publicidade. E aí a gente vê todo mundo fazendo isso no Reels, nas redes sociais e nos vídeos, né? Faz um monte de coisa, coloca um monte de efeito. O card do YouTube tem que ser chamativo, chamar atenção. E aí, só que tem uma parte importante que se esquece nesse processo todo. Conteúdo. Conteúdo. A pessoa nem pensa direito no conteúdo, ela quer chamar atenção. Qual o conteúdo, se ele vai ser útil ou não, se vai ser bacana, se faz sentido para ele e para a pessoa que está vendo, se aquilo realmente vai... Ele consegue chamar atenção, mas não tem nada, é raso. 2 dias depois, é só mais um conteúdo que ficou ali, não tem resultado nenhum, porque não tem utilidade. Foi do momento, ele fez algo do momento. Fez a dancinha, dançou, fez o negocinho, e é isso. E muita gente reclama, eu não quero ter que ficar fazendo dancinha, eu não quero ter que mostrar minha cara. Essas questões. Pois bem, o grande problema nessa parte do AIDA, de usar o AIDA, que é chamar a atenção, gerar interesse, provocar o desejo e levar a ação, é não ter um corpo nessa história, não ter uma alma, não tem a essência da história, que é o conteúdo e outras coisas importantes. Quem é você nessa história? Porque uma coisa é eu gerar atenção, fazer todo esse processo, sabendo quem eu sou e quem eu quero atingir, quem é meu público. Outra coisa é fazer para tentar gerar e chamar atenção. E aí a gente vê essa coisa toda do hamster lá correndo, fazendo o negocinho correr. Para as redes sociais é ótimo, você chama atenção, consegue fazer. Talvez o levar a ação no final é outra história. Vai levar a ação para quê? Para levar curtida? Para ter seguidor? Isso vai pagar conta? Essa é a questão. Aí a outra parte importante desse conteúdo útil, ele só vai fazer sentido se você, de novo, pensar em você e pensar na pessoa que para quem você está criando. É aquela história que eu já trouxe aqui em outros conteúdos, de quem sou eu nessa história e quem eu vou atender. Então, esse é um ponto importante que precisa se ter atenção. Agora, melhor do que usar o AIDA funciona para tudo na publicidade. É muito bacana gerar atenção, levar até uma ação. Ótimo. Melhor do que isso, e o que tem feito com que as pessoas percam as barreiras e os bloqueios em relação a conteúdos, e de novo vai precisar de conteúdo nesse caso, é o Brand Story, do livro do Donald Miller, que eu li, sensacional, vale muito a pena ler. Não sei se tem em português, mas é incrível. Brand Story, Donald Miller, em que ele mostra que todas as histórias que fazem sucesso, séries, filmes, livros, desenhos, não importa, teatro, você tem sempre um personagem. O personagem, aqui sou eu? Não, o personagem é você. Você é o herói da história aqui para mim. Você precisa resolver o seu problema de comunicação, de divulgação. Você precisa que a sua divulgação tenha resultado. Não é curtida, não é seguidor. Resultado é ação, ou relacionamento, ou conseguir vender de fato e ter resultado financeiro, né? É isso. Nessa história, você precisa identificar quem é o herói, e o herói não sou eu,
O herói não é o fotógrafo. O herói não é a marca. Não é a empresa fabricante, o laboratório. O herói é a pessoa que ela vai atender. Essa pessoa, o consumidor final, o cliente, no meu caso, o herói é você, que está me ouvindo aí. Você tem um problema. Eu não consigo fazer divulgação. Eu não gosto de aparecer, eu não quero fazer dancinha, eu não sei o que publicar, eu não quero ser refém dessa coisa de publicar todo dia. Ok, você tem esse problema. E você encontra um guia, um mentor, que tem empatia em te ouvir, que entende os problemas externos e internos dessa história que estão relacionados a você. Eu preciso, para ter empatia, ouvir. Mais do que uma palavra jargão, empatia é ouvir, se interessar, se colocar no lugar da pessoa. Você tem esse problema, estou ouvindo. Eu apresento um plano, que é o que eu estou fazendo aqui. Brand Story, usar o poder de uma história para romper os bloqueios das pessoas em relação à parte de querer fechar com você, querer conhecer do seu trabalho, começar um processo de conversa que vai levar até a uma compra. Eu entrego esse plano é entregue a você, eu apresento, olha, se você seguir o que eu estou falando, você criar uma história que respeite você, respeite o teu conteúdo e tenha a ver com o seu propósito, aquilo que você faz mesmo para o seu negócio, para as pessoas, pensando nelas, e aí colocando elas como heróis dessa história, e você como guia, elas vão ter um resultado. Eu apresentei esse plano. O que eu estou dizendo para você é: use o poder da história para romper esses bloqueios racionais e conseguir o resultado de forma verdadeira. Aí a pessoa vai seguir com esse plano seu e ela vai ter sucesso ou será um fracasso. Como toda história. O filme termina, no final do filme você fala, foi bom ou foi ruim. Só que aplicando o que você está apresentando para esse plano, ele vai ter resultado. Vai ser, é para ser bom, é para ser interessante. E o meu plano aqui para você é: crie uma história. Só que para criar essa história, para você conseguir colocar o AIDA, chamar atenção, gerar interesse, provocar o desejo e levar a ação, que é a compra, ou o relacionamento com você que vai levar a compra em algum momento, você precisa, para construir essa história, entender quem você é como mentor, como guia nessa história, e quem é que você está atendendo. Quem é seu público exato? Não dá para atender todo mundo. Todo mundo não é seu público. Se você for atender todo mundo, você não vai ter uma história. Como é que você vai ter uma história para todo mundo? Ah, existem histórias universais. É muito difícil. Então, esse processo de comunicação, e aí todas as pegadinhas das redes sociais com suas novidades, né? Você vai lá pesquisar as coisas do Instagram, ele vai falar nos conteúdos dele, o próprio Instagram mostra isso, que você deve usar tudo que ele tem. Usa o sticker, usa a pergunta, usa não sei o que, usa. Você fica só usando. E você não para refletir. Então, melhor do que você chegar e pensar, todo dia eu tenho que postar não sei quantos negócios, fazer não sei quantas coisas, é pensar, parar e pensar, refletir, construir uma história e começar a criar essa parte da divulgação com base nessa história. Quem é o vilão da história? O vilão da história aqui é a divulgação que eu não consigo fazer. O herói da história, você. O guia, eu estou me apresentando como mentor. E eu estou dizendo que se você seguir com esse plano, criar uma história, só que para fazer isso você precisa entender quem você é nessa história e para quem você está falando. Esse caminho, e é por isso que a gente vê tanto problema, porque a gente quer seguir tudo que os gurus, tudo que as pessoas estão apresentando de marketing digital, e é legal, tem muita coisa legal lá, eu também acompanho e gosto. Eu também tenho lido, pesquisado sobre o assunto, é bacana. Mas se eu não fizer isso, não vai fazer sentido, não vai funcionar. Espero que funcione para você isso. Recomendo ler o livro, Brand Story. É bem bacana, eu vou colocar aqui na descrição também para você acompanhar. Mas essa é só a primeira parte aqui desse conteúdo de como fazer uma divulgação para esses tempos tão estranhos que nós estamos vivendo, né? Espero que você tenha curtido, obrigado e até a próxima.